Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse novo vídeo e muito bem-vindo aqui no canal, onde eu trago informações, dicas, orientações para quem quer empreender na área da consultoria. E também para quem já está na área, já começou a prestar consultoria, mas quer desenvolver novas competências, quer se qualificar, quer buscar mais conhecimento para se destacar ainda mais. E o tema do nosso vídeo de hoje é como perder o medo de vender. Você é aquela pessoa que tem medo de vender? Que pensou assim, eu não nasci para isso, eu até quero prestar consultoria, eu até quero compartilhar o meu conhecimento, mas se eu não sei vender, Juliana, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou vender o meu serviço? Eu não sei nem para quem eu vou vender o meu serviço. Então, hoje nós vamos falar de como você pode perder o medo, que é o mais importante, é dar esse primeiro passo. Ou talvez você é aquela pessoa que ainda não quis colocar em prática o seu projeto de consultoria porque você pensa que não sabe vender. Você se trava e fala assim: não, eu gostaria muito de prestar consultoria, eu gostaria muito de se tornar uma especialista na área onde eu tenho experiência. Mas como eu vou fazer isso se eu não sei vender? Como eu vou fazer isso se eu tenho dificuldade para expor o meu produto? Eu tenho dificuldade de vender. Juliana, eu não nasci para vender, eu não gosto de vender, eu sou muito técnica, a minha especialidade é técnica, então vai ser muito difícil eu vender. Então, eu tenho uma notícia para você. Você sabia que, mesmo você achando que não nasceu para vender, você vende todos os dias? Exatamente. Todo dia você vende algo para alguém. Ou uma ideia, ou uma sugestão, ou uma informação. Você vende para as pessoas que estão perto de você, só que você não percebe. Então, quantas vezes você já pensou em comprar alguma coisa, mas parou e pensou: não, mas não é a hora de comprar. E aí você foi conversar com seu marido ou com seus pais e você disse: "Ah, eu queria tanto comprar, mas eu acho que ainda não é o momento". E a pessoa fala para ti: "É, realmente, agora não é o momento de comprar". E aí você argumenta: "Ah, mas está em promoção, se eu não comprar agora, eu vou perder essa oportunidade. Se eu não comprar agora, talvez não vai ter uma nova chance de eu comprar". E você começa a argumentar. E aí você convence a pessoa até a pessoa falar: "Sim, então aproveita, vai lá e compra então". Isso você faz no seu dia a dia, você faz em pequenos gestos, você muitas vezes está vendendo uma ideia. Ou você acredita muito no assunto. Pensa você que gosta de falar sobre política, por exemplo. Você acredita muito que a esquerda é melhor que a direita, ou que a direita é melhor que a esquerda. E a outra pessoa acredita o contrário. E você começa a argumentar para tentar convencer aquela pessoa do contrário. Isso é vender. Isso é argumentar, é tentar convencer a outra pessoa, a ideia que você tem vai ser bom para ela. Então, todos os dias você faz isso. E quantas entrevistas de trabalho você também esteve, você se apresentou e você teve que se vender, você teve que falar de você, você teve que se apresentar. Você era o produto naquele momento. Então, você vende o tempo todo. Então, se você acha que não sabe vender, perceba isso. Quantas vezes você já tentou convencer os seus pais, tentou convencer o seu esposo, a sua esposa, um amigo daquilo que você acreditava? Argumentou, argumentou e tentou convencer a outra pessoa a comprar a sua ideia. Então, é sobre isso, é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Como você pode perder o medo de vender. Então, o primeiro passo é acreditar em você e acreditar no que você vende. Você precisa se sentir seguro. Você precisa estar com a sua consultoria embasada no seu conhecimento, em ferramentas, em técnicas, desenvolver um método para que você tenha o passo a passo e para que você se sinta seguro na hora de ofertar o seu produto. Dificilmente nós vamos conseguir vender algo que nós não acreditamos. Como eu falei, nós vendemos ideias. Quantas vezes nós já vendemos ideias que nós temos para outras pessoas? Porque nós acreditamos nessas ideias. Então, o serviço, o produto que nós temos, nós também precisamos acreditar. Só vamos acreditar neles quando temos convicção de que aquilo que nós temos para oferecer é bom.
Então, esse é o primeiro passo, você acreditar em você, você acreditar no seu conhecimento. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes nós temos a voz sabotadora que fica ao nosso ouvido dizendo que nós não somos capazes. Você já ouviu a tal síndrome do impostor? Isso é muito real. Nós temos sim uma voz que fala ao nosso ouvido e que nos diz: ah, você não está pronto, você não está preparado. E você tem aquela outra voz que diz que você já está pronto. E qual voz você vai dar ouvido? Você vai dar ouvido para a voz que te puxa para baixo ou para a voz que te impulsiona? Então, o primeiro passo é isso, é acreditar nessa voz que diz que você pode sim. É acreditar que todo o conhecimento que você tem vai gerar transformação, que vai contribuir com o outro e vai também te trazer recompensas, porque você está ajudando o outro e também sendo monetizado por isso. Então, acredite em você e acredite no seu produto. Deixa eu te contar uma coisa. Eu gostava muito do programa Aprendiz. Eu acredito que nem passa mais na televisão esse programa, porque eu não assisto mais televisão, mas era um programa que passava na Record, apresentado pelo Roberto Justus. E se você procurar, talvez no YouTube, você vai encontrar o final do programa do episódio 6. Era a edição 6. E no final desse programa, ficaram duas participantes. E essas duas participantes, elas estavam então ali competindo uma com a outra. E no final do programa, o Roberto Justus fez um teste com elas. Roberto Justus colocou as duas, uma na frente da outra, e disse para elas: agora vocês vão ter que me vender uma à outra. Eu quero que você me diga por que a Natália tem que ganhar o programa. Eu quero que você me venda a Natália. Por que eu devo escolher a Natália? E a Natália precisava então falar e convencer por que a Lígia deveria ficar. Por que a Lígia deveria, então, ganhar o final desse programa? E elas estavam uma de frente para a outra. E aí uma delas disse assim: agora você me pegou, hein? É muito difícil eu ter que falar, mas vamos lá. E elas toparam o desafio. E aí, quando chegou o momento de uma falar da outra, elas tinham que vender a outra, mas na realidade o que elas queriam era si próprio vencer, si próprio ficar no programa. E aí elas começaram a falar: olha, a Natália deveria ficar no programa porque ela é muito competente, ela não se envolve em brigas, ela é muito equilibrada. E aí a outra também fala mesmo, e a outra também começa: olha, eu acho que a Lígia deve ficar porque ela é uma pessoa muito equilibrada, ela é uma pessoa muito competente, e blá, 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 blá. E aí terminou, encerraram as duas o seu discurso, né, a sua venda, a venda de uma a outra. E aí o Roberto Justus pega e fala o seguinte: agora vocês me colocaram numa saia justa, porque eu iria escolher uma de vocês para ganhar o programa. Mas vocês não fizeram aquilo que eu esperava que vocês fizessem. Eu nunca vou conseguir vender algo que eu não acredito, algo que eu não quero. Muitas vezes eu deixei de adquirir negócios, muitas vezes eu deixei de fazer negócios porque eu não acreditava no produto. E na vida de um empresário, de um empreendedor, é bem assim que funciona. Muitas vezes nós vamos ter que fazer escolhas, muitas vezes nós vamos ter que decidir. E o que eu esperava de vocês aqui é que vocês falassem: eu não consigo vender algo que eu não compraria. Eu não consigo vender algo que eu não acredito. E como as duas, então, fizeram ao contrário, nós vamos ter que fazer outra prova. Então, imagine, era isso que ele queria falar. Ele estava dando uma aula, um exemplo de que a gente só consegue vender aquilo que acreditamos. Então, esse é o primeiro passo. Se você ainda tem dúvida do seu trabalho, converse com outras pessoas, procure alguém que lhe ajude a estruturar o seu método de consultoria para que você se sinta seguro, para que você acredite nesse seu projeto. E o segundo passo, então, é comece com passos pequenos. Exatamente. Você precisa dar um passo de cada vez. Comece aos poucos. Se você não vendeu ainda o seu serviço, tente falar com pessoas próximas, tente conversar com um amigo, uma pessoa que pode te ouvir e faça simulação de vendas com essas pessoas. Comece a vender para as pessoas ao seu redor, comece a exercitar para que você se sinta seguro na hora de falar com o seu cliente. E até mesmo comece a oferecer o seu serviço para aquelas pessoas que estão mais próximas de você.
para aquelas pessoas que você já fez um network, para aquelas pessoas que você já se relaciona. Talvez a sua lista de contatos possa ter um cliente que você possa fazer a sua primeira venda, porque a rede de relacionamento, a rede de network é muito valiosa. E aí pode ser uma grande oportunidade de você fazer a sua primeira venda ou até mesmo exercitar a prática de vender. Então, dê um passo de cada vez. Não agende muitos clientes, não faça muitos contatos no início até você se sentir seguro. Se você quer começar a vender, visite um cliente, faça uma visita ou ligue para um cliente, converse com esse cliente. Ao final da conversa, avalie. Se avalie, anote os pontos que você foi bem, os pontos que você saiu pensando, nossa, por que eu falei isso? Eu poderia ter falado diferente, por que eu fui falar tal coisa? Anote isso para você e exercite, porque aí na próxima ligação ou na próxima visita, você vai lembrar disso. Nós sempre lembramos mais daquilo que nós erramos do que aquilo que nós acertamos. Eu me lembro bem de quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego e eu comecei a trabalhar com vendas. Eu entrei para uma empresa de call center e eu precisava vender títulos de capitalização. Imagina você ter que vender algo que você não enxerga, que você não tem e que você nunca fez na vida. Eu precisei mergulhar para dentro daquilo. Eu precisei ler tanto e praticar tanto até eu acreditar que aquilo era muito bom. E quem conhece título de capitalização sabe que o título de capitalização é uma forma de você deixar o seu dinheiro preso e não gastar. É isso que eu tive que, essa ideia que eu tive que comprar para mim poder vender. Mas eu me lembro que eu ia para casa com aquelas pastas cheias de informação. Ali eu precisava aprender sobre o tempo, sobre a carência, sobre os prêmios, sobre a quantidade de parcelas, o que o cliente aprende, o que o cliente perdia se caso ele retirasse o dinheiro antes. Tudo eu precisei aprender. E eu me lembro que eu chegava em casa e eu dizia para minha mãe: eu não vou conseguir vender isso aqui, mãe, é muita coisa, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir decorar essas informações, eu não vou conseguir guardar. E era uma empresa que não podia deixar nada em cima da mesa, eu não poderia deixar minha pasta para consultar. Eu precisava realmente aprender aquilo ali e ter aquilo na ponta da língua para que quando o meu cliente perguntasse, eu já respondesse prontamente. Única coisa que eu podia fazer é consultar alguma coisa no próprio computador, na própria tela. E imagina isso há mais de 20 anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, o quanto isso foi difícil para mim, o quanto eu tinha medo de não conseguir, mas foi a prática, foi eu dar o primeiro passo, eu aprender aquilo que eu ia vender, gostar daquilo que eu ia vender, porque eu comecei a gostar daquilo, e eu comecei a gostar era de fazer as pessoas sonharem. Eu falava do título de capitalização, eu falava com entusiasmo, eu fazia as pessoas se enxergarem ganhando aquele prêmio de R$500.000, porque aquele produto, aquele serviço que eu vendia era isso, a pessoa guardava todo mês, no final ela resgatava todo o dinheiro dela, e no decorrer desses meses ela participava de sorteios onde ela poderia ganhar aí R$500.000. Então eu tentava fazer a pessoa sonhar com aquele prêmio. Eu fazia a pessoa se ver ganhando aquele prêmio, se ver comprando algo que ela gostava muito, algo que ela queria muito com aquele prêmio. E foi assim que eu consegui vender. É importante você se desafiar. O segundo passo é esse. É de passos pequenos, comece aos poucos. Você não vai sair acreditando em você de uma hora para outra. Você só vai conseguir acreditar em você quando você perceber que outra pessoa também acredita. Quando você fazer a primeira venda, você percebe que tem outra pessoa acreditando naquilo que você está ofertando. E, consequentemente, você vai conseguir replicar isso, você vai conseguir vender novamente, porque você vai ganhando segurança. E o terceiro passo para você perder esse medo de vender é seja um detetive. Investiga o seu cliente, que procura saber o que o seu cliente busca, o que o seu cliente precisa, quais são as necessidades do seu cliente. Você precisa saber ouvir. Quando você marcar a sua reunião, quando você estiver à frente, estiver com o cliente, você precisa escutar o seu cliente.
entender de fato o que ele está buscando. É sendo detetive é que você vai também se sentindo seguro para argumentar. Quando você tem essa habilidade de escuta ativa, quando você tem essa habilidade de escutar, de ser um detetive, você consegue fazer perguntas certas, que no momento onde o seu cliente apresentar uma objeção, você vai conseguir argumentar. Você vai ter informações suficientes para mostrar para o seu cliente que o seu serviço é uma boa escolha. Por quê? Porque em algum momento você fez alguma pergunta e deixou ela ali na manga. Utilizar nesse momento, quando o seu cliente apresenta uma objeção. Isso é importante você ter essa habilidade de ser detetive. Uma das falhas que muitas pessoas cometem é não chegar preparado para falar com o seu cliente. Se você está chegando em uma empresa, você já precisa ter visto o site da empresa, o tamanho, o porte da empresa, o que a empresa vende, quais são os valores, a missão do seu cliente. Se você entrou em contato com a empresa e uma recepcionista te atendeu, você falou com uma recepcionista, faça relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa, ela tem muitas informações, porque ela está lá dentro da empresa. Então, você pode criar um relacionamento já com essa pessoa. Essa pessoa, ela vai te atender com um bom dia, uma boa tarde, vai falar o nome dela. Bom dia, boa tarde, eu sou Juliana. Então, quando você chegar lá nessa empresa, você vai falar, olá, tudo bem, Juliana? Foi você que falou comigo? Quando você tem essa habilidade de detetive, você consegue ajudar o seu cliente a tomar uma decisão, muitas vezes inconscientemente. Você sabia que entre 85% a 95% das decisões de compra são realizadas de forma inconsciente, segundo um estudo de Harvard? Isso é comprovado que quando você tem a habilidade de ser detetive, de ter escutativa, de saber fazer as perguntas certas, você ajuda esse cliente a tomar decisão. Você ajuda de forma inconsciente, porque você vai mostrando para ele o quanto é importante. Você sabia que a probabilidade de lembrarmos algo que nos foi contado a partir de uma história é 22 vezes maior do que quando apenas recebemos informações genéricas, sem nenhum apelo emocional? Então você entende o porquê é tão crucial e é tão importante você contar essas histórias? O estudo é de Jerome Brunner, psicólogo que lecionou na Universidade de Harvard e também Oxford. Ele foi pioneiro nos estudos da ciência cognitiva. E no que diz respeito à relação entre contar histórias e vender, James McSeel, o autor do livro 5 lições de storytelling, fatos, ficções e fantasias, é fantástica. Nos dias de hoje, sem encantamento não há vendas. Eu, inclusive, coloquei aqui a fonte dessa pesquisa, que é da revista Venda Mais, uma revista muito conhecida aí no Brasil, voltada para as vendas, voltada para representantes, para vendedores. Você que tem essa dificuldade de vender, quer saber mais, você também pode procurar essa revista, ela tem muito conteúdo voltado para a área comercial. Então, aqui eu trago para vocês pesquisadores que estudaram em Harvard, que estudaram em Oxford, que fizeram essa pesquisa, que contar histórias converte mais, por se sentirem conectadas com essas histórias. Então, é exatamente isso. Quem não encanta, não vende. Então, para que você perca o medo, para que você se sinta cada vez mais seguro e você cresça nesses degraus, é importante que você também tenha essa habilidade, que é contar histórias. Lembra do teu avô, lembra das pessoas mais antigas, o quanto elas gostavam de contar histórias? Quantas vezes a gente parou uma tarde inteira com alguém contando uma história e você se conectou com aquela história e essa história prendeu a sua atenção? A arte de contar história é exatamente isso. Se você consegue contar uma história que conecte com a sua conversa, faça isso, porque é uma oportunidade de você, então, conquistar e encantar o seu cliente. Raramente compramos um produto ou um serviço. O que compramos é o sonho ou a esperança de que aquilo nos fará melhores. Se um vendedor não souber extremamente bem como funcionam as histórias, não poderá introduzir um assunto, apresentar uma questão ou muito menos resolver um conflito. Então é importante que você não só conte uma história, mas que você saiba colocar a história no momento certo. Você não vai contar uma história
que não tem nada a ver com o assunto que você está falando. Nesse momento que você está falando com o cliente, é interessante você contar um case de sucesso, contar uma situação que aconteceu em alguma empresa, contar. Se ele está contando de algum problema, de alguma coisa que está acontecendo na empresa dele, você pode relembrar algo que você já viveu e que você conseguiu contornar. Então é isso, contar histórias que realmente fazem sentido para aquele momento. Lembra que eu falei aqui sobre o título de capitalização? Que eu precisava vender um sonho, que eu precisava fazer as pessoas se verem comprando aquele produto e mudando a sua realidade através daquele prêmio? É basicamente isso. O seu cliente está apresentando um problema ou uma necessidade. E você tem a solução. Você é o herói desse cliente. Você é o herói que está levando essa solução para o seu cliente. Então, apresente a história e faça com que o seu cliente se enxergue dentro dessa história. Então, o próximo passo para que você suba mais um degrau dessa escada, porque ao todo são 7 degraus que eu trouxe aqui para você, é pratique. Pratique, pratique, pratique. Treine, exercite isso. Como eu falei para vocês, a partir do momento que você fizer a primeira venda, você vai se sentir mais seguro. O medo vai começar indo embora. Você vai se sentir cada vez melhor. E o treino e a prática faz parte disso. Se você quer vencer isso, é importante que você exercite, que você se olhe no espelho, fale na frente do espelho, grave vídeos apresentando o seu serviço, fazendo o seu pitch de venda, para que você se veja, para que você possa corrigir as falhas que você tem. Pare e pense, qual é o atleta que consegue vencer um campeonato se não treinar, se não praticar? O jogador de futebol, ele precisa treinar todos os dias e ele vai jogar lá naquele campeonato e vai procurar ser campeão. Ele não vai conseguir ser campeão se ele passar a semana toda fazendo festa, a semana toda bebendo, a semana toda deitado. Não, ele só vai conseguir se ele exercitar, se ele praticar. Aí ele tem chances de alcançar o objetivo e se tornar campeão. E assim nas vendas é. Se você quer cada vez ser melhor, você precisa praticar, você precisa se exercitar. Tem pessoas que falam, vender é um dom. Quem nasceu para vender tem sucesso, quem não nasceu para vender não consegue vender. Eu não acredito nisso. Eu acredito que vender é uma técnica, porque eu não sabia vender. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa que mal conseguia falar. E eu consegui vencer isso, e eu consegui ser uma excelente vendedora nas empresas que eu passei, sempre bati meta, sempre ganhei prêmios de ser a primeira no ranking, sempre venci esses obstáculos, mesmo sendo lá atrás uma pessoa tímida, uma pessoa que mal conseguia falar. Eu já contei algumas vezes aqui para vocês histórias de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu era uma criança muito comunicativa. Eu era uma criança que falava muito, que se comunicava bem, que conseguia falar com adultos muito bem. Só que nós crescemos e quando a gente se torna adolescente e a gente começa a viver algumas frustrações, algumas decepções, acontece coisas no meio do caminho, a gente vai se bloqueando, a gente vai se fechando. Quando nós se tornamos adultos, já não somos mais quando nós éramos crianças, que não tínhamos medo, que não tínhamos vergonha. A gente começa a se fechar e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois da adolescência, depois de alguns acontecimentos na minha vida, inclusive o fato de eu ser mãe aos 15 anos, isso fez com que eu me fechasse, isso fez com que eu me tornasse uma pessoa introspectiva, por mais que quando eu era criança eu era uma pessoa muito comunicativa. E isso fez eu ter muitas crenças limitantes, isso fez eu me travar, isso fez eu ter muita dificuldade de me comunicar, porque eu me sentia incapaz, me sentia culpada, porque eu ainda tinha todos os meus estudos, eu tinha tantos sonhos pela frente, e eu fui uma mãe precoce, então isso fez com que eu me travasse. Então, quando eu passei dessa fase e fui procurar emprego, comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho com 16 anos, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu tremia de medo, era muito, muito insegura. E eu consegui vencer isso, venci com prática, com exercícios, passando noite e finais de semanas lendo aquele material, lendo tudo para que eu pudesse colocar em prática. E a primeira venda foi difícil,
Quando eu precisei falar tudo que eu precisava falar, todo o meu script, todo o checklist que eu precisava falar, foi difícil. Mas depois que eu fiz uma vez, a segunda vez ficou mais fácil. E eu continuei praticando, e eu continuei treinando, e a terceira vez ficou mais fácil. E a quarta ficou mais fácil, até que se tornou algo natural e algo que eu passei a gostar muito de fazer e que eu trabalho até hoje na área comercial. Presto consultoria para a área de vendas, para a área comercial, implantando televendas, implantando call center, inside sales. E se eu conseguir toda travada do jeito que eu estava, você também consegue. Basta que você siga esses passos que eu estou falando. Se alguma pessoa falou para você que vender é dom, que existe vendedor nato, essa pessoa, ela não sabe o que ela está te falando. Ela não tem total certeza disso, porque existem muitas pessoas que não nasceram para vender, muitas pessoas que não conseguiam se comunicar e que a partir do treino e da prática se desenvolveram e começaram a fazer isso muito bem, a partir do momento que acreditaram naquilo que estavam vendendo. E é exatamente isso que você vai fazer. Esse é o quinto degrau para você avançar nas suas escadas. Sexto degrau, não desanime se você não vender. Se nesse próximo passo você tentou vender e você recebeu uma negativa, você recebeu um não, não desanime. Tente, continue tentando, continue oferecendo o seu serviço. Nem todos que você vai contatar vai querer o seu serviço ou vai estar preparado para receber o seu serviço. Então é importante que você se mantenha motivado e que você não desanime. A jornada de vendas com certeza é muito desafiadora e exige essa automotivação, exige que nós estejamos sempre se motivando e acreditando que num próximo contato, numa próxima visita, nós vamos conseguir fechar. E essa segurança vai vir à medida que você vai colocando em prática os passos anteriores, a partir do momento que você vai subindo degrau por degrau. E aí, quando você chegar nesse degrau aqui, onde você fez a sua oferta e você recebeu uma negativa, você vai respirar, você vai lembrar do que eu falei, que é anotar qual foram os pontos que você pode melhorar, qual foi os pontos que você deixou a desejar, para que você, numa próxima reunião, num próximo contato, você faça diferente. E a venda é assim. O seu cliente não acordou hoje de manhã pensando em você, pensando no que você tem para oferecer. É você que vai ter que mostrar, é você que vai ter que contar histórias, é você que vai ter que encantar. E nem sempre vai acontecer no primeiro contato, porque você vai contatar esse cliente, você vai conversar com ele, você vai apresentar o seu serviço, você vai fazer com que ele conheça, para que ele fique já pensando. Às vezes vai acontecer no primeiro contato, mas nem sempre vai acontecer no primeiro contato, porque a venda da consultoria não é um commodity. O commodity que você é obrigada a comprar todos os dias, o pão, o leite, o sabão para louça, não é algo que a pessoa precisa comprar. Tem todo um processo para te conseguir concretizar essa venda. E até talvez seja um assunto para um próximo vídeo, a técnica para essa venda, para essa visita. Mas aqui mesmo o objetivo é a gente falar de como você faz para perder o medo. Então, se você, nessa primeira tentativa, você não conseguiu vender, não desanime e continue. Porque se você colocar em prática esses passos, você vai estar cada vez melhor e, consequentemente, essa venda vai acontecer. E o sétimo degrau da sua escada, o sétimo passo da sua escada é divirta-se. Não se cobre tanto, não seja severo com você, não se puna porque você não conseguiu realizar a venda na primeira visita, no primeiro contato. Se divirta, faça que isso seja algo prazeroso, tanto para você quanto para o seu cliente. Você tem que gostar daquilo que você faz, daquilo que você vende. Você tem que se sentir motivado. Quando nós falamos com entusiasmo com o nosso cliente, a gente fala acreditando naquilo que você está oferecendo, você passa esse entusiasmo para o seu cliente também passa a acreditar nisso que você está mostrando, demonstrando para ele.
tenha um sorriso na voz, tenha um tom de voz animado, fale com o seu cliente com entusiasmo, mostre para ele que o que você tem pode fazer uma grande diferença na vida dele e na vida dos negócios dele, na empresa dele. Então, divirta-se, mostre para o seu cliente o quanto é importante, o quanto será bom vocês iniciarem esse projeto. Então é isso. Não seja uma pessoa que se cobre tanto, que fica se martirizando porque não deu certo, ou que fica se martirizando porque não conseguiu falar como você gostaria. Quantas vezes eu tenho que me desafiar aqui também para gravar para vocês, para trazer esse conteúdo para vocês? Eu gostaria que fosse melhor, eu gostaria que fosse mais dinâmico, eu gostaria de ser mais espontânea, eu gostaria que não tivesse nenhum corte, que às vezes eu preciso cortar porque enrolou a língua, porque eu fui pronunciar uma palavra e travou, eu preciso fazer os cortes, mas eu estou me desafiando, eu estou colocando em prática. E eu estou me divertindo com isso. Eu fico muito feliz, muito alegre de poder compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês. E a única coisa que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam aqui no meu canal e que vocês compartilhem com mais pessoas que possam estar necessitando desse conteúdo, dessa informação. É somente isso. É o único pagamento que eu peço para vocês. É que vocês comentem aqui no vídeo, que vocês deixem o seu joinha, que você se inscreva, porque isso vai me ajudar. E à medida que isso vai acontecendo, os meus vídeos também vão ficar melhores, porque eu vou me sentir mais segura, eu vou perceber que isso está fazendo sentido para vocês, assim como é na venda. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E aqui também não é diferente. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você. Te desejo boa sorte aí nas suas visitas, nas suas ligações, nos seus contatos com os seus clientes e que você consiga perder esse medo e essa insegurança que muitas vezes tem atrapalhado de você colocar o seu projeto em prática. Gostou? Deixe seu joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.